a gente estava aqui transmitindo e o que aconteceu é que algumas pessoas começaram a dizer que estava travando. Aí eu falei, não, não está travando. Se está travando é para você. Talvez você é que esteja experimentando o travamento, mas a minha internet está ótima. Quando eu falei isso, as pessoas começaram a responder aqui e a dizer, Caio, eu estou travado. Aí começaram a falar uma quantidade enorme de coisas. Eu estou travado pela depressão, travado pelo pânico, travado pelo medo, travado porque eu entrei num estado de frustração, travado pela rejeição. Foi uma quantidade grande de pessoas que expressaram os seus travamentos, as suas paralisias, os seus impedimentos, as suas dificuldades paralisantes. É disso que se está falando. E eu sei que esse tipo de coisas são aquelas que de fato param a gente na existência. Falta de dinheiro atrapalha muito, muito, porque todos nós que estamos aqui vivendo na Terra temos que nos movimentar através das unidades financeiras. Não adianta eu ter um monte de árvores aqui dando manga, porque não será essa a solução. Eu vivo num ambiente urbano onde isso não soluciona o problema. O que soluciona é a troca de negócios, de serviço, de uns para com os outros, que gera a possibilidade do dinheiro com o qual você faz a aquisição. Não ter atrapalha muito, mas não trava tudo. Não ter dinheiro atrapalha muito, mas não trava tudo. Não trava mesmo. Eu passei a vida vendo pessoas que tinham tido dinheiro, até muito, e tinham perdido tudo. Mas houve aqueles que ficaram parados, travados, que se deixaram impedir de qualquer outra coisa, se lamuriaram, se auto-vitimaram, falaram mal da vida, ficaram com ódio do mundo, fizeram questões a Deus e todas essas coisas. E não foram a lugar nenhum, senão para trás, senão para um poço mais profundo. Por outro lado, eu conheci pessoas, e tem algumas delas que me impressionaram muito, que perderam tudo, 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 vezes tudo, até chegar a uma equação de nada menos nada. E eram pessoas que tinham tido muita coisa na vida. Algumas delas tinham, inclusive, me ajudado muito. Eu já vi gente que teve o bastante para ajudar, para socorrer, ou em abundância, para provar, para experimentar, e que por alguma circunstância da vida, por alguma mudança governamental, por alguma fatalidade, por alguma situação de traição, de falta de lealdade, por algum fratricídio familiar, onde havia sócios familiares que se dividiram e aí agiram como aquela prostituta lá dos dias de Salomão, quando vieram as duas prostitutas e uma criança, porque um dos filhos de uma delas tinha sido morto durante a noite, porque uma das mães tinha rolado em cima da criança e a criança morrido. E aí cada uma dizia que o filho era o que havia sobrevivido. E levaram o caso a Salomão, e Salomão, ao ver a disposição de ambas de assumirem a criança a qualquer preço, disse, então vamos fazer o seguinte, já que as duas são mães, vamos cortar a criança no meio. E mandou que um guarda tirasse da sua espada e decepasse a criança ao meio, desse uma banda para cada mulher. Aí aquela que era a verdadeira mãe, que de fato amava, chegou e disse, não, 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 pelo amor de Deus, não faça isso com a criança. Não faça isso com meu filho, pode entregá-lo a ela.
eu prefiro ter meu filho vivo do que ganhar essa disputa com meu filho dividido ao meio. E aí Salomão disse, então peguem a criança e entreguem a essa mulher que desistiu da maternidade, porque a maternidade era tão profunda que ela preferiu não usufruir o filho, mas vê-lo vivo. Então, às vezes a gente tem situações societárias onde os membros da família preferem dividir, arrebentar, lascar, criar um problema jurídico, um inventário de anos e anos e anos que leva todo mundo à falência, mas ninguém abre mão de nada, ninguém negocia coisa alguma, e gente que tinha muito passa a não ter nada. E aí as respostas são variadas. Eu estava dizendo que já vi gente ficar acabada e a maioria se acaba. E vejo alguns que não são a maioria, mas que têm uma determinação extraordinária. E o que os motiva não é exatamente ganhar dinheiro. Eu noto que o que motiva essas pessoas é o prazer do trabalho, do negócio que realizam. Todas aquelas que eram herdeiras de fortunas e vieram a perder tudo, estão pobres e paralisadas e travadas até o dia de hoje. Praticamente todas as que eu conheço, e eu conheço muita gente, muitos herdeiros que puseram tudo a perder. E conheço também alguns que, tendo construído o seu próprio trabalho e com ele adquirido recursos e riquezas, e que vieram a falir por um passo mais largo do que a perna, ou por uma conjuntura, e que, uma vez falidos, não permaneceram falidos. Foram pessoas que prosseguiram, que continuaram, que não se entregaram, que não baixaram a cabeça. E aí eu disse, eu conheço alguns casos absolutamente admiráveis, que me encheram a vida de inspiração. Um deles era um senhor. Quando eu era pastor da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, em São Francisco, e quando sucedi o reverendo Antônio Elias, e depois fui pastor lá, durante uns 15 anos fui pastor honorário, e até janeiro de 1999, e durante aquele período eu fui pai espiritual e cuidador espiritual de milhares de pessoas daquele grupo. Quando eu cheguei lá eram 150 crentes na igreja, e durante o período em que eu estive esse número aumentou muitas e muitas vezes, passou da casa de milhares e cresceu muito, e era muita demanda e muita gente, muita variedade de pessoas. E no meio dessa variedade toda tinha um senhor forte, simples, sem cultura, mas muito, muito trabalhador. E o que aconteceu é que um dia ele veio a mim, na minha casa, e me disse que tinha perdido tudo, absolutamente tudo. E, se eu não estou enganado, inclusive a casa dele. E estava tendo que alugar uma casa, porque foi tudo embora para pagar dívidas. E eu perguntei, o que o senhor vai fazer? Ele falou, não é o que eu vou fazer, eu já estou fazendo. Eu tenho que alimentar a minha família. Então eu estou vendendo bolinho de bacalhau na praia, com suco. Não sei se era caldo de cana que ele levava lá para a praia, na frente do casarão que ele tinha possuído e no qual havia morado. E lá ia ele para a praia, todas as praias da região oceânica de Niterói, um homem conhecido, que tinha tido um negócio que muita gente dele se servira, agora estava vendendo bolinho de bacalhau com suco ou caldo de cana ou refrigerante, levando, pendurado nele, ele já um senhor pesado, corpulento,
não tinha emprego, mas trabalho é com a gente. A gente pode não ter emprego, mas trabalho é uma decisão de sair e trabalhar com as próprias mãos, como dê, como possa, para não depender de ninguém, para tentar trazer os meios para casa, conforme os recursos de que dispõe, para fazer os trabalhos que possa. E lá foi ele fazer, a esposa fazia um bolinho de bacalhau, algumas outras coisas, ela era muito boa de quitutes, de cozinha, e ele era um negociante, nem era tão carismático, era um homem meio sério, mas corajoso bastante para chegar e perguntar, é servido? E o modo dele era diferente, ele foi servindo. Para encurtar a história, uns 3 ou 4 anos depois, ele falou, reverendo, eu consegui juntar dinheiro trabalhando diuturnamente, e apareceu um bom negócio, eu comprei, como eu tenho um nome limpo, porque eu paguei todas as minhas dívidas, eu consegui pedras em consignação, estou abrindo uma venda de pedras para construções de luxo. Não botei um tostão, só comprei o terreno e fiz um galpão básico. 3 anos depois ele era o rei do lugar, não tinha ninguém que vendesse mais pedra do que ele, que tivesse aumentado tanto quanto ele. Trabalho, disposição, um indivíduo, para quem não existem travas, porque essas travas elas funcionam mais aqui, ou aliás, elas procedem todas da mente, todas do coração, todas da pouca fé ou da nenhuma fé, ou da preguiça, ou da autovitimização, da autopiedade, dessa falsíssima impressão de que o mundo nos deve alguma coisa. E o mundo não nos deve absolutamente nada, fique sabendo disso. E quem quer que diga a você que Deus e o mundo te devem alguma coisa, está te enganando. Está enganando, é charlatão, é mentiroso. Aquele que não trabalha, é o que diz o Evangelho, também não coma. E diz que digno é o homem do seu trabalho. E o mandamento é aquele que afirma que do suor do nosso rosto a gente ganha o pão. Não é de multiplicação de pães em processo de industrialização. Então, os travamentos vêm de muitos lugares, de muitas partes, e uma das primeiras coisas que eles fazem é nos desabilitarem para a vida produtiva. Nos desabilitam por inteiro, seja ele de natureza subjetiva, depressão, mudança hormonal, indisposição que se tornou intrínseca, a incapacidade de se levantar e partir para algum tipo de movimento, porque só quem já experimentou coisas desse tipo pode imaginar como certas formas de depressão são completamente aleijantes, se transformam em aleijões, fazem do indivíduo, como eu disse ontem, mais do que tetraplégico. Frequentemente tiram até os sentidos e matam as nossas percepções e sensorialidades. Isso de um lado. E a conversa, a gente vai ter que prosseguir sobre esse tema, e é algo sobre o que eu venho falando há muitos anos, não com esse nome que eu peguei ontem da internet travando, e o pessoal dizendo está travando, e eu dizendo não está, só se for para você. Foi a partir daí que eu disse, bom, já que o tema tecnológico é esse, vamos falar existencialmente disso. E aí eu vi o que explodiu aqui. Merece um tratamento continuado, que não será o meu caso hoje, mas eu quero propor que a gente veja e como é que a gente vai tirando essas trancas de ferro, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 45, como é que a gente quebra essas trancas de ferro, esses elos de bronze,
como é que a gente arrebenta esses portões do impedimento, como é que a gente entra e toma posse do que é nosso, e que de tal realidade nós mesmos nos pusemos de fora, nós mesmos lacramos a porta com a nossa atitude mental negativa, incrédula, autopiedosa e com todos aqueles elementos que são a própria doença da paralisia produtiva do ser. E a gente enfrenta isso com decisão de fé. Com decisão de fé. É claro que eu sei que tem gente aqui precisando de muitas outras ajudas para compreender o processo. Tem que ir a um médico, tem que fazer exames de natureza hormonal com um endócrino, frequentemente tem que passar por um psiquiatra, que pode também pedir ajudas de um neurologista. Todos vão pedir exames, e para a gente ter uma percepção exata de que natureza de debilidade orgânico-psíquica a gente está vivendo, a sabedoria e a inteligência e a ciência e o bom senso e a própria fé mandam a gente excluir todos os elementos naturais que possam estar contribuindo como causa para aquela situação. É só depois que a gente não encontra causa alguma é que você pode se dedicar exclusivamente a um tratamento psicoterapêutico. Mas enquanto houver causas a serem pesquisadas, orgânica e hormonalmente, quimicamente e neurologicamente, a gente tem que pesquisar. Não havendo nada, é para tratar com diálogo e conversa. Preste atenção, para algumas pessoas é necessário que haja todo esse processo de conversa, de desintoxicação, de desencobrimento dos aspectos que estão ocultos, latejantes na alma da gente. Agora, existem algumas outras pessoas, como eu também tenho visto aos borbotões no curso da minha vida, que são frequentemente ajudadas por um apossar-se em fé. Um apossar-se em fé. Tem gente que precisa de um processo. Você primeiro descreve, olha, isso aqui é um microfone. Ele imita um microfone antigo. Antigamente os microfones eram assim. Hoje eles estão reduzidos a elementos mínimos, pequenos. Aí você explica, é por essas entradas aqui que o som vem, e aqui pela frente também. Ele pode levantar, ele pode baixar. E ele tem um peso para ficar diante de ti, bem aqui na frente. Aí você leva, frequentemente, para algumas pessoas mais desconfiadas, como isso não é alguma coisa que todo mundo está acostumado a ter, você leva algum tempo explicando. E o processo, como é que funciona, você entendeu? Como era, por exemplo, com os indígenas, em qualquer lugar da Terra onde povos supostamente mais evoluídos tecnologicamente tenham chegado, com os seus aparatos e produções de conhecimento, frequentemente aqueles aparatos que no seu lugar de origem, na terra local, no país de origem, eram completamente naturais, para esses nativos de alguns lugares não atingidos, nunca alcançados, aquele elemento tecnológico era objeto de desconfiança, você tinha que explicar. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente para quem o que acontece dentro delas, como é totalmente desconhecido, o processo terapêutico é mais longo, é mais narrativo, ou é mais ouvinte, até o indivíduo ganhar confiança no fato de que você não tem nada pré-definido, que não vai tratá-lo como uma máquina, que não vai robotizá-lo, que não vai partir de um esquema pré-determinado, vai dar atenção às emoções, aos sentimentos, aos traumas, a tudo isso que acontece com as pessoas. E aí, depois que você ganha essa confiança,
a pessoa começa a se utilizar da ferramenta. Isso é um tipo. Talvez a maioria das pessoas sejam assim. Agora, tem um grupo menor que é diferente, são aquelas pessoas que você apenas diz, olha só, com isso aqui você vai amplificar a sua voz. E a pessoa diz, então me dá, e leva. Toma posse. Se torna usuário do benefício proposto. E não precisa de uma quantidade enorme de explicações, porque não tem desconfiança. Não age com aquela atitude de uma precaução temerária. Não carrega nenhum trauma de engano, de manipulação, de coisa alguma, e verificou que existe alguma coisa que outro que seja confiável já experimentou e que está me dizendo, olha, eu conheço isso aqui e você me conhece, eu estou lhe dizendo, pegue que você vai ter o benefício. É a diferença entre pessoas que chegam aqui e que precisam, às vezes, de meses e meses e meses para receberem um benefício espiritual, para compreenderem, só quando descansam, só quando vão começando a entender o fio da meada, é que começam a arriscar-se no entregarem-se com alguma confiança a quem está tentando ajudar, porque há tantos estelionatários que é normal as pessoas terem desconfiança. Mas existem outros que sentem um testemunho interior forte, um testemunho mesmo, que lhes diz o que você está ouvindo é palavra da verdade. E que palavra é essa? É aquela que diz, olha, é pela fé. E a fé não está longe de ti. Ela viaja entre a tua boca e o teu coração. Porque aquilo que tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, essa é a trilha, é o caminho da realização do que até então tinha estado em situação de estagnação. Eu vejo gente que diz, olha, eu me tratei durante anos, não tive progresso nenhum. Um dia eu ia passando, parei porque tinha alguém na minha casa te assistindo no seu programa na internet. Eu parei e olhei, e aí não consegui mais ir, fiquei em pé olhando. De repente comecei a chorar, vi que aquilo tudo era verdade, não aguentei, fui para o meu quarto e falei, eu quero, eu não aguento mais viver como eu estou vivendo, eu quero. E daquele momento em diante parece que tiraram uma blindagem pesadíssima do meu peito e entrou um oxigênio, uma vida nova, meus olhos se abriram e eu estou aqui já tem 10 anos. Eu ouço isso a minha vida inteira. As duas situações. Então, existem aqueles para os quais a gente vai ter que preparar um caminho de solução. E aí no meu portal, no caiofabio.net, se você entrar naquela lupinha do portal caiofabio.net, escrever depressão, escrever paralisia existencial, escrever o que o medo faz, escrever as consequências da depressão, escrever expressões dessa natureza, você vai encontrar a sua situação descrita e em muitas outras palavras-chave. E se você quiser também uma coisa muito mais aprofundada, entre aí no meu blog novo, chamado blog caiofabioexclusivo.com.br, caiofabioexclusivo.com.br, onde você vai encontrar textos meus selecionados especialmente e de uma maneira muito carinhosa para atender a necessidade de muita gente
E mais do que isso, lá dentro estão os cursos que correspondem a muitos desses textos ou vídeos oferecidos, de modo que você pode só se servir dos textos e dos vídeos, ou você pode se incluir nos cursos. E lá tem curso de tudo. Curso de medo, de depressão, de ansiedade, de toda forma de angústia, de suicídio, de desistência da vida, e só que tratados de uma maneira mais calma, não numa live como essa nossa aqui. Então, eu quero deixar essa palavra com você hoje à noite e pedir que você a leve no coração. Leva no coração, tá bom? Seu coraçãozinho. E não saia daqui antes de orar comigo. Jesus, eu peço que essa palavra fluida e livre e leve que saiu aqui da minha boca chegue ao coração de todos os que estejam necessitando e que ela também seja compartilhada por muitos que possam ter se beneficiado aqui e agora, com aqueles amigos e amigas que eles sabem que precisam também. E que o Espírito Santo dê testemunho da verdade e realize o milagre da manifestação do fator ressurreição, do poder da ressurreição no nosso ser interior, e nos desperte do nosso sono e nos levante de qualquer morte. É o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, boa noite, fique com Jesus, a gente vai se falando, o Papo de Graça daqui mais um tempo vai voltar ao ar. Aguarde, espere, tem muita coisa nova esperando por nós. Tchau, beijão, gente boa.